Oi pessoal, Fala galera, beleza? como vocês estão? Todo mundo bem? E tá tudo certo, graças a Deus. Isso aí, aqui tudo certinho. A gente vai dar um giro com vocês hoje, né? Na nossa horta, pra ver como é que tá aí a nossa horta no inverno, né? Sim, aqui tá bastante frio, a gente passou Tá bastante frio, fala a pessoa. a semana passada, né? Agora essa semana deu uma esquentada, então a gente resolveu gravar esse vídeo pra vocês, pra mostrar como tá o andamento, como tá nossas plantas, o que a gente tá plantando, o que a gente não plantou ainda. E eu Isso espero aí. que vocês gostem desse vídeo. É isso aí, vamos lá, dar uma olhadinha. Enquanto isso a gente vai contando como é que tá sendo aqui pra nós. Vamos começar aqui nessa parte aqui Aí, de cima. tá bom? Vamos lá. Vamos aqui pra cima. Olha, eu espero que esteja ficando boa a filmagem, que nesse jeito de vlog a gente segura a câmera de uma forma que a gente não consegue ver o que tá filmando. Deixa eu segurar aqui pra Então, você ir isso, falando. até porque meu braço já cansou. Vamos lá então, mostrar como é que tá nosso canteiro aqui. Só um detalhe que esses canteiros é a parte de cima, né? É aquela que é um sim. degrau. E toda vez pra gente acessar esses canteiros a gente tem que subir aqui. Então, Exatamente. E aqui a gente tem plantas que a gente plantou e outras que nasceram sozinhas, né? No caso, esses tomates aqui, que estão coisa mais linda, nasceram sozinhos. E até para explicar, né? A gente falou, bastante frio, inverno, né? Nós estamos aqui no sul do Brasil, só que a gente está na região oeste do estado do Paraná, na divisa com Mato Grosso do Sul. Então aqui a gente tem clima que às vezes pega o clima, parece o clima do centro-oeste, a maior parte do ano, que é calor, né? E de vez em quando vem umas frentes frias que sobe da Argentina, Uruguai aí pra cima, a gente tem frio também. Então semana passada a gente tinha temperaturas abaixo de 10 graus. E essa semana já tá ali na faixa dos pra cima de 25, chegando em 30. Então por isso que o tomate tá indo bem aqui. eu vou subir aqui pra vocês verem Isso. mais De perto. de perto. Então aqui a gente tem as beterrabas, estão crescendo bem, bonitinhas, alfaces. Agora a gente vai começar a colher esses aqui, que a gente vai sempre colhendo as folhinhas por fora, né? Aqui são as couves. Isso, essa é a couve manteiga, aquela bem maciazinha, né? Que dá as mudinhas no tronco da Aqui a couve. alface também. Esse daqui é o brócolis, né? Isso. A gente tem, na verdade, plantado misturado brócolis e couve-flor. Mas esses aqui acho que são brócolis. Aí aqui tem uns repolhos que eu plantei. Então repolho, umas mudinhas Por aqui último. que estão crescendo bem. Isso, e aquele lá já é couve-flor daí. É o couve-flor, né? É, que essa aqui tá um pouquinho maior, né? E aqui são as nossas babosas, né? Que estão bem grandes Isso. também. As babosas, o burrito a gente andou podando, ele tá meio feinho. Na verdade não tem só esse, tem esses galinhos todos aqui, ó. Esse ali também é burrito. A tem gente vários deixou deles. algumas, a gente fez a poda e tudo, porque tava bastante. O burrito ele vai crescendo, ele vai se multiplicando, né? Então a gente só deixou uma plantinha aqui, mas logo quando ela crescer, ela vai se multiplicar Sim. muito rápido. Então, Porque ele desce assim, ó, e aonde ele encosta no chão, ele enraiza. Ele vai caminhando pela horta. A gente tem que manter ele podado. E aqui no canto aqui, aqui Pimentão. nessa parte aqui que a gente tá mostrando pra vocês do canteiro, eles pegam sol mais no final da tarde. É. Agora de manhã quase não pega sol nenhum, né? Bem sombreado. E aqui tem uns pimentões. Isso. Aqui vai pegar sol, acho que a partir de 1h mais ou menos da tarde. Mas o resto da tarde pega sol. Então pro pimentão vai dar bom. Esses galhos que estão aqui em volta é porque eu podeio esses dias a Ora Pronobis. Uhum. Então eu coloquei aqui para tampar a horta e também para servir como adubo também. Isso. E a gente coloca pra evitar dos gatos irem, que aqui a gente ainda não colocou as telas, né? Sim. Aqui tem umas mudinhas também que eu plantei recentemente. Um alho poró grandão. Poró grandão. E aqui tem uma plantinha que eu trouxe lá de Brasília, quando fui visitar minha avó. Ela se chama Azulzinha. Agora ela não tá tão florida assim, né? Mas ela tem uma florzinha bem bonitinha mesmo. Sim, ela é bem bonita. E ela tá se desenvolvendo bem aqui. Sim. Sempre quando tá sem sol, ela abre as flores. Uhum. Mas aí quando bate o sol, ela recolhe as E flores, fecha. Aí no outro dia a mesma coisa, sempre quando não bate sol, tá? Vai repetindo o ciclo. Aqui é uma região que tá pegando bem pouco sol agora. Praticamente não pega sol, na verdade, no inverno. Esse daqui é a Ora Ora Pronobis. Pronobis. Aqui embaixo tem a capuchinha. A capuchinha que tá Que crescendo. tá rebrotando ali. Então aqui a gente não tá plantando por não tá pegando sol. Mas essas plantas que vão nascendo sozinhas, a gente... E a capuchinha, ela sempre cresce no inverno, né? Sim. Durante o verão ela some. morre, some. Até porque durante o verão as rugas comem bastante ela. Então, só que isso é bom também, porque ajuda a evitar que coma as nossas outras plantas, né?
E aqui a gente tem nossa lavanda, que tá bonitona, tá florida. Tá na hora da gente colher umas lavandas aí pra secar e fazer algumas pomadinhas. Fazer umas receitas, muito, né? Gosto muito do cheiro da lavanda. Será que o pessoal vai querer ver esse vídeo aqui no canal? Tomara que sim, espero que sim, digam aí, se vocês têm curiosidade. E vamos descer agora. Vamos a parte de baixo. Isso, exatamente. Aqui também a gente tem alguns chazinhos em vaso. Esse aqui é o poejo, tá crescendo aqui, bonitinho. A centelha asiática, que a gente até já usou em alguma receitinha aí no canal. E aqui tem a sálvia. Ela tá feinha, por sinal, tá precisando replantar ela. Esses morangos a gente precisa replantar também. Aqui é a nossa horta vertical, né? Alguns morangos estão indo bem, outros morreram. Elas estão com as manchinhas assim, parece que elas adoeceram também, né? Não, na verdade a gente precisa tirar eles daqui, porque eu acho que o pet foi muito pouco espaço de terra para eles. Então eles produziram no começo, mas logo ficaram feios. E sinceramente a gente não tá tendo tempo de dar manutenção, precisa replantar em algum outro local. Aí tem muitas pessoas que vão perguntar, por que vocês não tiram daí logo, faz isso? Calma, galera, porque na verdade a gente não tá mexendo tanto aqui, a gente só tá preservando algumas mudas de morango, porque mais pra frente vai vir um projeto muito grande aqui no canal. É só um spoilerzinho de leve. E essas mudinhas a gente vai pegar e vamos para um outro lugar. Vamos para um outro lugar. Isso. Então a gente tá fazendo a preservação delas por enquanto, mantendo elas vivas, coitadas. Mas eu quero dar uma adubada nelas também pra fortalecer um pouco, né? Então, chegamos aqui na parte de baixo. Aqui também temos, e ó, até compartilhar com vocês. Não isso daqui, que isso aqui é broto, que não interessa. Mas olha aqui, ó. Nesse vaso eu tô cultivando aspargo que eu plantei de semente quando a gente morava ainda lá no litoral. Ele veio de lá plantado nesse vaso já. O aspargo ele demora 2 anos pelo menos para começar a você poder colher. E agora eu podei eles, tem uns dias atrás, ele tava todo cheio desses raminhos finos. Agora é a primeira vez, ó. Primeiro aspargo. Aqui ainda vai ser pouco, mas depois quando a gente plantar eles num local maior, onde eles vão poder se estabelecer definitivamente, né? Ele vai poder se espalhar. Como ele já tá uma planta, vamos dizer assim, com raízes maduras, ele já vai estar produzindo. E essa semana, assim que crescer um pouquinho mais, já vai dar pra gente colher o primeiro aspargo. E aqui temos as nossas ervilhas. Isso, nossas ervilhas crescendo aqui também já tá com os frutinhos aí, né? Sim, essa daqui já dá pra colher. Essa aqui ainda tá os grãozinhos muito pequenos. Essa é a ervilha torta, a gente come ela com a abage e tudo assim, né? E aqui embaixo nasceu também espontaneamente outros tomates e a gente tá deixando eles crescerem, né? Deixando eles virem, quando tirar as ervilhas depois, vai ficar os tomates. E tem um tomate aqui sozinho, né? Isso, esse a gente plantou mesmo, esse aqui é um tomate cereja. Nós plantamos, ele tá nessa gaiola pra fazer a contenção dele. A gente tá plantando o tomate de preguiçoso, como a gente tá com pouco tempo, pra não precisar dar tanta manutenção. Então ele vai se apoiando sozinho. Aqui atrás aqui a gente tem o nosso pé de mamão, né? Verdade. Engraçado que, tipo, ela tá crescendo uns galhos e tá crescendo os mamãozinhos assim. Sim. Do lado dela, do mesmo tronco, né? Na verdade, ó, ele nasce assim, ó, pequenininho. Eu não tenho muita experiência com mamão, mas eu acho que a gente fez errado de deixar esses galhos. A gente deveria ter tirado eles. Porque ele produz bem pouquinho e certamente ele tira a força do pé, né? Mas, enfim, agora já... Já tem mamões ali, aí. Logo vai ter pra colher também. Sim, vai ter mais. A gente tá colhendo dos outros lá, os outros pés ainda estamos colhendo. Tem uma plantinha também que no último tour eu perguntei pro pessoal qual era o nome. Sim. É vinca, né? Vinca. É vinca, né? Vinca, A gente não sabia o nome, aí vocês deixaram aí nos comentários. Isso. A gente agora sabe qual é o nome dessa plantinha. Essa aí é a roxinha, né? Tinha uma branquinha lá atrás, mas ela morreu. Agora vamos mostrar aqui nosso canteiro novo, que a gente fez com a proteção também. Isso, tá bem bonito. No vídeo do que plantar, vocês viram a gente semeando, né? Passando pra terra, né? As mudinhas. As mudinhas pra terra. Isso. E aí, olha só o resultado delas, como elas estão agora. Exatamente. Ó, o espinafre até que não cresceu tanto, mas ele também tá na parte mais sombreada do canteiro, que pega menos sol. Mas as outras, o almeirão, a escarola... Aqui também as saladinhas, né? Beterraba.
os brócolis, tá tudo crescendo bem bonitinho. Sim. Tá se desenvolvendo bem. E ali no fundo ali também. E cheio de tomate, né? Olha só, tudo isso aqui nascendo no meio, que a gente adubou com compostagem, é tudo mudinho de tomate. Logo a gente tem que fazer uma limpeza aí, né? Sim. Ali no fundo ali a gente fez uma parede verde, né? É, aqui tem crescendo, esse aqui é um feijão de vagem. Na verdade o objetivo é para comer a vagem em si, não é de comer o feijão, né? Aquelas vagenzinhas fininhas, compridinhas assim. Eu peguei semente com a minha mãe, então não sei se ela tem algum nome comercial ou não. Essa já é mais comum assim, mais antiga, que plantam de mais tempo, né? Aí plantei 3 pés aqui e esperamos logo começar a colher. Eu acredito que é uma planta que vai bem até no verão também. A gente está nessa busca de encontrar plantas que aguentem bem aqui o calor e a seca, porque aqui chove muito pouco. Então a gente precisa de plantas que se adaptem a uma área quente e também... E o nosso arco aí, né? O Bruno anda dando uma podada aqui também. Deu uma podada para deixar bonitinho ali, né? Pro Sim, não, eu digo isso porque como tem umas plantinhas, umas coisinhas sequinhas no meio, que quando você corta ela, às vezes ela tem um ramo que tá pra cima e tal, daí ele acaba secando, né? Antes estava florido aí, tava bem bonito, só que agora parece que quando esfriou as flores meio que encolheram, né? Ela é mais do calor, né? Mas daqui a pouco essa semana já tá esquentando de volta. O Bruno já até tá né? Já tô de bermuda, né? Bermuda aí. Passar aqui pra vocês dar uma olhada aqui por dentro, né? Como é que ela como é que ela tá. Aqui embaixo soltou a nossa tela, a gente tem que pregar mesmo ela. Que nós tínhamos prendido só com a grampeadora, né? Tipo aquela grampeadora de estofaria. Mas ela não segurou depois. As telas mais finas ela segura. Agora essa tela grossa aqui, acho que ela força, daí ela não segura. E aqui, nosso outro canteiro coberto. Temos aqui o alecrim, continua bonitão, crescendo bem. O alecrim, se você não regar demais, ele fica feliz. Então aqui pra nós, que é um local seco normalmente, ele tá se desenvolvendo muito bem. Ele vem bem. Aqui a gente tem plantado aí cebolas, que agora que a gente pôde tirar os galhos de cima, né? Porque colocamos essa tela aqui, elas começaram a se desenvolver melhor. Mas tinha muitas que tinham morrido, falhado, né? Aí a gente comprou umas mudinhas novas, a mais de cebola, achamos aí na cidade. E plantamos, que são aquelas fininhas aqui, ó, que eu acho que o Bruno plantou semana passada, né? Vai conseguir ver, tô aqui mais próximo, tem umas mudinhas bem pequenininhas aqui. Aqui, ó, vou colocar a mão ali, ó. Aqui assim, ó. Tem umas pequenininhas, essas foram replantadas. Isso, pra repor as que os galhos acabou destruindo, né? Ou que não pegaram, não sei. Nem todas tinham pego, né? Tem também uns alface, pimentão aqui junto com elas. Esses alface aqui, aquele almeirão Catalunha ali, é o que a gente tá comendo agora, a nossa salada do momento, né? Que tem crescendo os pezinhos de pimentão. A gente ainda não colocou, tem que colocar. Esse aqui já tá até com pimentão ali, ó. Tem pimentão ali, aqui também, ó. Crescendo bonitinho, ó. Só que ele tá deitado, então a gente tem que pôr uma contenção pra ele também. Ainda não chegamos lá. Nossos tomates, que vocês acho que viram plantando junto, no que plantar foi, né? Olha como é que estão bonitos já. Bem crescidos, eu já fiz uma poda, tirei um pouco dos brotinhos deles. Agora já tá crescendo de novo, ó. A gente tem que ficar tirando esses brotinhos. Mas ele os dois estão vindo bonitos, folhas bonitas. Até fiquei com receio, porque nessa semana de frio, foi uma semana de frio e chuva, choveu a semana inteira. Fiquei com receio que pudesse dar algum tipo de mofo neles, né? Algum ruído, algum fungo, mas não. Então, super bem. E aqui tem o outro canteiro, né? Também todo misturado. E aqui tem rúcula, tem tomate. Isso, essas rúculas e alfaces também é as que a gente está comendo agora. Como eu já falei para vocês várias vezes, a gente vai comendo sem colher o pé inteiro. A gente vai tirando as folhinhas ao redor. Isso a gente faz com a rúcula, com a alface, com o almeirão Catalunha, com todas as saladinhas. Aqui, pessoal, para vocês verem a diferença, né? A gente colocou a cobertura nesse. A diferença de estética, né? E aqui a gente tá só com os galhos. Isso. Pô, a gente não fez a cobertura, né? Por isso que fica uma horta bem bagunçada. Não sei pela câmera como é que vocês estão vendo aí.
mas eu vou aproximar melhor para vocês verem as plantas. E aí tem um alface, a rúcula, tem um pé de batata doce aqui também. Esse tá demitido aí, não foi intenção plantar, ele nasceu sozinho. Às vezes nasce... Eu acho que ele não é nem da compostagem, a gente tinha batata doce daqui ano passado e ele deve ter ficado uma batata perdida no canteiro. Tá bom, é bom que a gente economiza no mercado, né? Sim. E aqui tem também já plantado uma muda de berinjela, tem uma aqui e uma lá atrás, a gente acabou esquecendo de mostrar. Tem a berinjela ali também. Aqui outro pimentão, já com florzinhas, beterraba, mais alface. Então aqui essas saladinhas a gente tá comendo, daqui a pouco elas vão se acabando. Vocês vão ver no outro canteiro como é que fica quando ele vai crescendo. E aí vai ficar as beterrabas, também vai crescer a berinjela, o pimentão. Então a gente tem aqui a salada que a gente já tá comendo desse canteiro. E tem as plantas do futuro, que já estão crescendo ao mesmo tempo. Então, assim a gente e o pé de mamão também que tá novinho, tá crescendo bem aqui, ó. Exatamente. Esse é um dos últimos aí. Pé de mamão é o que não falta aqui, né? Só tá cheio. Tá cheio. Bom, pessoal, esse passeio aí a gente tá fazendo de conta que vocês estão aqui com a gente e a gente tá mostrando pra vocês como é que tá. Convidamos vocês para conhecer nosso espaço, né? Nem tudo aqui vai super bem. Esse aqui é um canteiro que desde o começo ele não deu muito certo. Ele tem a terra muito mais compactada do que os outros tinham. Então a gente tem certa dificuldade. Mas tem algumas plantas aqui, por exemplo, a gente tem a penicilina, né? Ela é uma planta medicinal, ela se espalhou bem, tá bonitona. Inclusive a gente vai precisar fazer uma poda e uma colheita dela para também fazer a preservação e fazer alguma receitinha, alguma coisa. A gente vai mostrar também para vocês aí na sequência. Então... A gente tem uma planta bem grande ali no fundo, né? Sim, que também é uma planta medicinal. Olha aqui as folhas secas do mamão caindo. Caindo já em cima por ela. Ai. Essa daqui, ela cresceu bem bonitona aqui, inclusive. Essa aqui é a colônia. É a colônia? Sim. Eu vi que teve uns vídeos atrás aí que teve um pessoal deixou os comentários, né? Perguntando qual era o nome dessa planta, né? Sim, ela é a colônia. E a gente até ela tá bonita assim, grandona, já queria fazer um vídeo sobre ela, mas eu tô esperando pra ver se ela larga flor, que eu queria mostrar ela também com flor no vídeo. Mas eu não sei porquê, ela já tá aqui há mais de um ano, assim, que ela pegou bem, que ela se desenvolveu bem. E ela não floresceu ainda, eu não sei, é porque essa parte da nossa horta também, em parte, ela não fica tão bonita, porque ela pega muito pouco sol. Agora no inverno ela pega um solzinho assim de manhã, como a gente tá agora, e dali a pouco mais ela fica na sombra, né? Então ela fica a maior parte do dia assim, acho que da 1 da tarde mais ou menos em diante, ela fica na sombra. A gente tem outra planta dela, né? Tem outra planta. Outro exemplar, né? Outra planta dela mesmo. Tem outra planta, só que em outro lugar. Sim. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Depois a gente mostra lá. E aqui no fundo... Esse é outro canteiro abandonadão. Porque também, mesmo problema da sombra, então não se desenvolve muito. As plantas que a gente coloca aqui, elas ficam meio mirradinhas assim, sabe? Elas não desenvolvem muito. Essa daqui é qual? Essa daqui é erva Luísa. Não é Santa Luísa, essa aqui é erva Luísa. Erva Luísa, né? Isso. Essa daqui também é erva Luísa? Não, a folha é parecida, né? Uhum. É bem parecida. A erva Luísa, ela é um chá que ele é bem cheiroso, assim, lembra o cheiro da cidreira, sabe? Lembra o cheiro da cidreira, como se você estivesse mexendo num capim-cidreira, capim-limão. É esse cheiro, só que é uma erva, assim, ó. Olha as folhinhas dela. E bem essa parecida. Daqui, a gente chama de erva milagrosa. Isso daqui é um parente antigo. Um parente do meu pai, que eu não cheguei nem a conhecer, né? Tipo, alguém que já faleceu há muito tempo. Que era um dentista de antigamente, que eles chamavam. Ele ganhou dos índios. E ele chamava de erva milagrosa, cura tudo. Isso aqui é bom pra tanta coisa, a gente usa muito na minha família. Mas não é uma planta que a gente saiba identificar e falar pra vocês. É tal planta, tal nome científico. Nunca encontrei. Já levei até na universidade para o pessoal pesquisar e até hoje não está identificada essa planta. Ali no outro... Mas a gente sempre mantém ela. Só que ela também tá bem mirradinha, porque ela normalmente dá um arbusto bonito, assim, sabe? Bem crescido. Ela cresce até da altura da baleeira, mais ou menos.
só com as folhas miúdas, né? Mas ela não tá indo. Aqui, Mesma coisa que a arnica, né? aqui é a arnica. Tá, isso, tá até com a sementinha seca aqui. Vamos deixar secar, ver se a gente tira a semente. Ali atrás tem os brotinhos dela crescendo também. Isso, tem os brotinhos que estão vindo dos galhos que caíram, ó. Mas também ela tá fraquinha, assim, não vai muito bem. Essa aqui nasceu por conta. Uma planta espontânea não conheço. E aqui tem a erva baleeira, né? Sim. Uma planta que muita gente comenta aqui no canal, que quer muda, que onde que encontra. É uma planta bem difícil de achar, né? Isso, mas vocês encontram até pela internet. Se vocês pesquisarem no Mercado Livre, vocês vão achar a muda dela, pessoal. Eu mesma não fiz muda dela ainda. Eu só ganhei a muda e plantei, né? E ela tá agora não tão bonita assim, por causa também dessa questão de não pegar quase sol, pegar poucas horas de sol por dia, né? Mas eu lembro que eu vi perguntas do pessoal perguntando se ela se desenvolveria mais pro Nordeste. Eu acredito que sim, ela gosta de calor, né? Então vocês têm que tentar. Procura na internet, compra as mudas e planta para fazer a experiência, né? Ela não precisa ficar num lugar que ela recebe sol o dia inteiro, porque na floresta original, né, da Mata Atlântica, de onde ela vem, ela fica tipo como tá aqui, ó. Tem uma árvore maior, ela é um arbusto que fica por baixo. Então ela recebe sol, mas não, assim, não precisa estar o tempo todo torrando no sol. E aqui temos o pé de goiaba. Esse pé já estava aqui na casa quando a gente mudou. Essa é uma casa alugada, né? Então a gente tá morando aqui faz uns 2 anos. E esse pezinho já tava aí, e ele tem umas goiabas, elas não crescem muito, elas são meio pequenas, mas nossa, muito gostosas e não tem um bichinho, nada. Elas são assim, ó, bem docinha, né? perfeita e muito docinha, vermelhinha por dentro, muito boa. Vira e mexe a gente tá comendo goiabinhas dela. Essa semana mesmo o Bruno colheu já umas 3, né? Aham. E aqui a gente tem a nossa horta, hortinha, né? Que nós fizemos dentro dessa caixa de isopor. Ela é naquele sistema chamado wicking bed, né? Então ela não é furada embaixo, ela tem um reservatório de água aqui dentro. Isso aqui é pra gente ver se tá muito cheio ou não, né? E a gente abastece ela por aqui, por esse caninho que enche o reservatório lá embaixo. A gente não molha aqui em cima, mas que nem agora que choveu, né? Aí ela recebeu água normal aqui em cima. E aqui a gente tem a salsinha, né? Isso, tá bem bonita. Salsinha, a gente tá colhendo, às vezes a gente tira só as folhinhas, às vezes a gente colhe o pezinho todo, mas a salsa vai rebrotando, né? Aqui também foi colhido o pezinho todo. Tem um açafrão ali que já tá pronto. Esse tá no ponto de colher. Tá Quem sabe final de semana aí a gente até colhe ele. A gente tá pensando até em gravar um vídeo com ela também. É, exatamente. Apesar de que já tem no canal vídeo com açafrão, mas se vocês tiverem Se vocês quiserem. interesse, a gente pode fazer de novo, né? A colheita. Sempre tem gente nova chegando. Aqui tem outro chazinho, né? Parece até uma planta ornamental nesse vaso. Mas ela é também uma planta medicinal. Essa aqui é a pariparoba. 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 Tá aí, é uma planta medicinal, mas que se você quiser usar como ornamental, ela fica bem bonita. Eu acho, pelo menos. Bem bonita. Folhagem tipo coração. Aí? Essa aqui eu comprei uma vez numa floricultura, muda, mas eu não sei também o nome. Não faço ideia. Ela parece bastante a penicilina, só que com as florzinhas bem pequenininhas, né? É. Eu acho que ela é parente porque ela tem umas florzinhas. Parente. Tem umas florzinhas, né? Penicilina também tem a folha dela, tem mistura de verde com roxo e é bem maior as folhas, né? Sim. Essa aqui Deve ser da família. pode ser. Aqui o nosso pé de figo, já colhemos vários figos dele, mas ele tá bem feio aqui, tá, ó. Parece que acho que é por causa do frio, né? Porque antes de começar o frio, ela tava bem bonita. Ele tava mais bonito, né? Só que a gente não chegou a ter geada pra queimar as folhas desse jeito. Ele tá com algum tipo de ferrugem, alguma coisa. Acho que eu vou aplicar uma cauda bordaleza nele, porque a cauda bordaleza costuma ser bem boa pra isso. E aqui atrás temos a nossa composteira, né? Nossa composteira bagunçada, essa é a composteira de preguiçoso mesmo. A gente só foi jogando ali os galhos, porque na verdade poda. aqui a gente coloca os galhos, né? A gente poda bastante a pé de goiaba, as mamonas, tudo. A gente vai colocando tudo aqui, porque a gente não tem como colocar numa composteira pequena, né? Exato. E aqui a gente tem plantado, esse aqui é um pepino, só que ele é um pepino diferente. Ele é um pepino que quando ele vai ficando
maduro dentro, ele fica alaranjado. O pepininho assim que dá de baraço mesmo, ele é mais caipira, vamos dizer assim, né? Nunca pesquisei a respeito para ver se ele tem o nome certo dele. Mas a minha mãe tem, eu peguei muda com ela, só dá para plantar de muda, ele não funciona plantar de semente. E ele tá vindo, acho que vai dar certo. Antes de falar da outra composteira, a gente tem uma planta aqui chamada fumo bravo. É. E ela tá bem grandona. Já podou, inclusive, umas vezes, tem que podar de novo. Virou uma árvore grandona, né? Ela tá virando, e vira uma árvore mesmo. Eu vi uma dela lá na universidade. E ela parece que protege bastante as plantas aqui da nossa horta, porque aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tem muito furinho nas folhas. E aí os bichinhos acabam vindo pra cá pra comer as folhas do que ir pra nossa horta, né? Tem algum bichinho gostando de comer as folhas dela, então a gente também sempre deixa uns pés de caruru pela horta por causa disso, né? Serve como proteção, né? Isso, ajuda. Na verdade, assim, se a gente tiver só as nossas plantas, o que os bichinhos vão vir e vão comer vai ser as nossas plantas. Se a gente tem outras plantas, a gente aumenta essa biodiversidade que a gente fala, né? Também vai ter mais comida pra essa bicharadinha toda aí que precisa viver também, então. Sim. Aqui tá o nosso depósitozinho de ferramentas e substrato, que no momento não tem quase substrato, né? Tem só um pouquinho. E aqui tem o nosso pé de jabuticaba, que tá sem frutos agora. Tá começando, né? Ó. Já tem uns pequenininhos aqui, mas começando a crescer aí, né? Só que a chuva atrapalhou um pouco esses marronzinhos aqui, era tudo florzinha, ela tava branquinha, bem florida. Aí quando deu aquela semana de chuva, parece que tipo as flores caiu, a maioria assim, ou caiu ou mofou. Então eu acho que a gente vai contar mesmo com os frutos que estão aí. E aqui para baixo aqui tem? Aqui a gente tem um pouco de compostagem também, que às vezes a gente coloca uma compostagem aqui para fazer a adubação do jabuticaba, né? Só que, como a gente tá sem grama seca, o Bruno até cobriu aqui com a poda do amor agarradinho, né? Só que aí, tá vendo que fica umas partes assim aparecendo no meio do que a gente colocou? Tudo, né? Daí por isso que aparecem essas mosquinhas. Se a gente tampa com a grama seca ou com serragem, ela não vem mosquinha, né? Mas também não é problema nenhum ter essas mosquinhas, né? E essa planta aqui? Essa é também conhecida aqui, pra gente aqui eu conhecia sempre como erva cidreira, né? Tem gente que fala que ela é a cidreira brasileira, se não me engano. É uma planta medicinal também, né? É uma planta medicinal super cheirosa. A gente sempre tomava isso daqui no chimarrão. Você coloca umas folhinhas assim, dá uma esmagadinha nela e coloca dentro da cuia de chimarrão. Fica uma delícia. Aqui o malvarisco também deu uma sapecada. Eu tinha dado uma podada nele um tempo atrás e ele tava meio assim, ele sapecou um pouco as folhas, mas eu acho que ele vai voltar. E também tem aquela hortelã-pimenta, né? Isso, é o malvarisco, né? É o malvarisco, é o mesmo. É que eu acabo chamando mais de malvarisco, mas o pessoal eu vi que chama de hortelã-pimenta. Aqui no meio a gente tem nossa estrutura de quiabo de metro que tá caindo. Na verdade, a gente tinha, se vocês forem ver muitos vídeos atrás, nós tínhamos feito inclusive a cobertura da horta toda, né, com sombrite, e a gente usou como estrutura essas madeiras aqui, ó. Só que não deu bom não, porque nós compramos madeira de pinos, que era a mais em conta que tinha, e não fizemos nenhum tratamento, e ela tá apodrecendo na base. Então as madeiras estão cedendo de todos os lados, só estamos deixando, por enquanto vai dar pra gente colher. Os quiabos de metro já estão secando já, né, na fase final delas. Na verdade, esse daqui, ele sofreu bastante do excesso de chuva, porque antes da chuva ele estava bem bonito. E tinha bastante quiabo aqui, a gente estava até pensando de fazer umas conservas de quiabo, mas com a chuva ele estragou bastante, ó. Olha os frutos, como é que ele parece que ele começou até meio a mofar, assim. Então, tá aí uma planta que é mesmo do seco e não de muita umidade. Aqui nós temos a nossa caixinha com hortelã, que acho que no vídeo passado foi, né? Que a gente mostrou. A poda dele, fazendo algumas receitinhas com ele. Tomate crescendo junto. Isso, que a gente queria ter tirado e não tirou ainda. Mas nem sei mais se dá pra tirar. Acho que se tirar agora é capaz dele morrer.
E aqui vamos tem ver. a planta aqui do lado. Aí essa daqui é um pé de laranja pera, que a gente precisa dar uma tratada nela também, dar adubada. Eu já devia ter mudado ela pra aqueles vasos airpot, não consegui mudar ainda. Agora tá aparecendo pulgão nela aqui. Tá judiadinha. Essa aqui a gente precisa cuidar com urgência. Suculentas também, né? Sim, verdade. As suculentas que eu parei aí pra... Faltou um lugar melhor pra pôr ela. Aqui embaixo do pé de laranja, acho que provavelmente foi de alguma adubação de cerco que a gente colocou, tá nascendo várias urtigas aqui. E essa é uma plantinha bem interessante que eu gostaria de ter mais por aí, apesar de que ela pinica, né? A gente não pode mexer nela com as mãos assim, mas ela é muito boa, muito rica em sílica. Então ela é boa, inclusive, pra gente usar na adubação aí, fazer alguns adubos biológicos que fala, né, que são biofertilizantes. A gente faz com ela fermentados e ela ajuda bastante nossas plantas a ficarem mais fortes. E aqui nesse canteiro do meio? Isso, aqui nesse canteiro, então o pé de quiabo de metro sai daqui, né, e sobe pra lá. Aqui nesse cantinho tem o figatil, que a gente já podou inúmeras vezes e ele cresce bastante. Ele também cresce como um arbustão. É uma planta medicinal, assim, né? Isso, também é uma planta medicinal. Ele cresce parecido com o formato da erva baleeira, assim, bem grande. E aqui nós temos brócolis também. Deu pra ver, né, que a gente gosta de brócolis. Na verdade tem brócolis e couve-flor misturado. A gente replantou e replantou porque a formiga cortadeira tinha comido a maioria. Então eu já não sei mais qual que é brócolis, qual que é couve-flor, tá? Tudo misturado. Aqui dá pra vocês verem como é que fica um pé de alface, ó. Como a gente sempre fala, a gente vai comendo ele de baixo pra cima, né? Por bastante tempo. Até que chega o ponto que ele faz isso aqui, ó. Ele cresce, ele fica espigado. Por quê? Ele vai florescer, ó. Ele vai dar flor, dar semente. Se a gente quiser colher a semente, né? Dá pra gente colher. Se a gente deixa ele crescer no canteiro, não colhe a semente, o que costuma acontecer é que ele semeia por tudo, dali a pouco começa a nascer um monte de alface. Então ele se semeia fácil, né? Agora, pra comer já não tá mais tão bom, né? Esse aqui a gente já não tá comendo mais, porque ele começa a ficar amargo. Ele, quando cresce assim o pé pra cima, as folhas ficam mais amargas. Acho que aquele pé de brócolis é o maior que a gente tem, né? Sim, esse é o maior. Aqui nós temos um pé de alho nirá, o alho japonês. Esse aqui a gente trouxe no começo do ano lá da Argentina. A gente foi visitar lá o Pedro e a Nilda, nossos amigos da Argentina, e eles deram uma mudinha pra gente. E olha aqui, ó, já tá com sementinhas aqui, que vai dar pra gente multiplicar ele. E aqui nesse canteiro a gente tem algumas cenouras plantadas aqui, né, amor? Que você jogou as sementes aqui. Deixa eu dar um close. Plantei em carreirinhas, ó. Tem aquela carreirinha lá, essa carreirinha aqui. E outra aqui que tá mais michuruca, mas era mais uma carreirinha. O curry tá bem grande também. Sim, ele tá um arbustão aí. A gente precisa até dar uma podada nele. Esses dias eu plantei umas mudinhas de cebola, porque não tinha como plantar naquele canteiro, né? Deixa eu chegar mais perto aqui. Aqui eu coloquei umas cebolas também, de cabeça. Isso. E aqui tem umas cebolinhas que a gente plantou já tem um tempo. Essa é cebolinha de conserva. Cebolinha de conserva. Que a gente também tá preservando as mudas aí por enquanto. Precisava já ter replantado, né? Mas a gente tá só esperando o lugar certo pra plantar. Tá faltando arrumar espaço, né? Porque a gente já plantou quase em tudo aqui. Estamos sem espaço pra plantar, né? Na verdade, nos locais com sol e que pega sol, a gente já plantou em tudo, né? Então, nosso espaço tá um pouco limitado. A gente tá tendo que saber escolher melhor o que plantar, né? Que a gente quer plantar de tudo, mas não tem espaço pra tudo. Não tem espaço. E aí a gente tá achando alguns espacinhos que tá sobrando, colocando umas mudinhas outras, mas a gente tá esperando os alfaces para poder crescer, a gente colher e a gente replantar outras mudas novas, né? Isso, no lugar. Como vocês vão ver ali agora, a gente tá com bastante mudinha, tá? Vamos mostrar lá a estufa pra vocês. Vamos lá mostrar a estufa. Peraí, no caminho tem a nossa... aqui, né? Nossa xinchinha aqui. Tá no vaso e tá produzindo bastante. Toda hora a gente passa aqui colhendo dessa... A laranjinha que dá pra comer com casca e tudo, né? Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma madura aqui. Tem umas pequenininhas, mas elas ainda estão um pouco verdes. Bem saborosa, não é amarga, é bem gostosinha. É um belisquinho assim, você tá trabalhando na horta, você passa ali e cata uma. E aqui é
Essa daqui Essa aqui é uma planta ornamental, né? Chuva de prata, a pessoa usa até pra fazer cerca-viva. Ela também faz muito tempo que tá nesse vaso, então ela tá bem feia, bem descuidadinha. Precisava replantar ela, né? Podar as raízes, adubar de novo. Ou plantar no chão também. Aqui nossa estufa, que a gente não usa ela como estufa, porque aqui é muito quente. O certo pra nós aqui era inclusive trocar esses plásticos laterais por uma telinha. A gente até pensa em fazer isso, deixar só o plástico de cima para não chover nas mudinhas, né? É porque na verdade a gente fez essa estufa quando a gente morava em Matinhos. Lá o clima era totalmente diferente da onde que a gente tá morando agora, né? Exato. E a gente transportou ela junto, então. Então aqui no caso esse plástico não é tão viável. Isso. Manter ela como lá em Matinhos, né? Matinhos era muito úmido e frio também. Era mais frio do que aqui. Aqui é bem quente. Então a gente deixa ela sempre aberta. Aqui que eu digo que as mudinhas penaram um pouco e não foi nem tanto por culpa da chuva, é que como estava chovendo a gente acabou esquecendo de vir regar elas aqui na frequência que precisava. Então, como elas não estavam recebendo chuva, que elas estavam embaixo da estufa, elas acabaram sofrendo aí. Mas tem muita mudinha ainda que a gente precisa transplantar para. E tem muitas que vai dar para aproveitar ainda. Inclusive aqui tem umas que a gente semeou mesmo também, umas variedades diferentes de tomate aqui. E umas rúculas para salada, que a gente tem que repor as que nós já estamos comendo há um bom tempo lá. Então tá na hora de pôr outras para começar a crescer. Aqui também tem umas calêndulas semeadas, que o resto tá sem semear, né? Mas aqui no comecinho eu semeei calêndulas. E, enfim, essa estufa também serve meio que de depósito. A gente vai deixando aí os vasos, as E aqui coisas. atrás tem aquela planta que eu falei, Isso. Né? Essa aqui que é a colônia, né? Me fugiu o nome na hora. A colônia, ela tá gigante aqui também. Também não floresceu ainda. Tem uma outra planta aqui também que... Pois é, essa aí até gerou vários comentários num outro vídeo. O pessoal querendo saber qual que era essa planta. E eu não sei. Essa é uma planta que já tava aqui no terreno, né? Ela tem um cheiro de erva, né? Então não é um mato qualquer. Ela tem um cheiro de erva medicinal assim. Mas eu não sei dizer qual é, não conheço. Se vocês souberem aí, deixem nos comentários, né? Ela dá bastante ramos assim, ó, toda cheia de ramo pra tudo que é lado. A gente tem que até podar ela, que ela tá bem grande. Isso, e ó, ela dá uma folhinha serrilhadinha assim, tem umas florzinhas, agora esse marronzinho é porque, acho que por causa do excesso de chuva, normalmente é branquinho assim as florzinhas. Aqui nosso pé de pêssego. É grande já. Essa é uma variedade de pêssego chimarrita, que é um pêssego para se desenvolver assim mais no clima um pouco mais quente, né? Porque o pêssego normalmente ele precisa de muitas horas de frio para produzir. Aí eles foram desenvolvendo, né, pelo melhoramento genético, que não é o transgênico, é outra coisa. Variedades que não precisam de tantas horas de frio, que foram adaptando gradativamente. Né? Uma que tá bonita aqui no vaso é esse nosso mertiolate aqui. Esse tá bonitão, com florzinha, aliás também sempre com florzinha. E olha que ele não tá num vaso tão grande assim, né? Uma planta bem bonitinha. Também é uma planta medicinal, hein? Mais pra frente a gente, quem sabe, faz algum vídeo a respeito dele. Aqui do lado tem as nossas rosas do deserto e umas suculentas que estão meio abandonadas também, precisando de cuidado, replantio. O complicado das plantas, né, ornamentais em vaso, que não é o nosso foco, a gente põe nossa atenção mais na horta, que a gente acaba não tendo o tempo de cuidar delas, né? Mas antes de finalizar o tour, mostrar essas que estão aqui penduradas aqui na janela, né? Que essas aqui estão bonitinhas, olha. Essas aqui ainda não preencheram, elas vão acabar preenchendo o vaso. Aqui é rabo de macaco? Né? Rabo de macaco, cresceu bem, ele tava bem feinho quando eu ganhei ele. Mas olha, já gostou da adubação, eu acho, que ele tá crescendo bonito. Essa aqui também tá bem crescidinha. Essa daqui também. O pessoal falou o nome dela no outro vídeo lá que a gente fez do tour. E eu não gravei, não consigo lembrar agora o nome daquela plantinha ali. Mas, enfim, pelo menos essas estão bonitas. E esse foi o nosso tour de inverno, mostrando para vocês todas as plantas que a gente tem aqui na horta.
E né, como é que elas estão, como é que tá o desenvolvimento, que tá dando certo, que não tá, e enfim, E vamos, compartilhar com vocês, né? e vamos continuar trabalhando para melhorar cada vez mais. Exatamente. Igual o ano passado a gente conseguiu produzir muito, agora esse ano a gente está começando a plantar um pouco mais tarde por causa do calor, porque no outono tava batendo 40 graus aqui na nossa região, então a gente não estava conseguindo plantar quase nada. No verão foi quase zero que deu certo, foi muito pouca coisa que deu certo. Então só quando começou o inverno ali no mês de junho que a gente começou a passar as mudas para horta e tudo, porque começou a esfriar. Na verdade a gente até passava antes, mas elas não resistiam, né? Elas acabavam, ou cresciam, mas muito feias. Então agora que elas estão se desenvolvendo bem. E a gente está nessa busca aí, nós precisamos encontrar variedades que se adaptem bem ao clima muito quente daqui. Sim, né? verdade. A gente mudou de um lado para o outro do estado e o clima mudou completamente. Então a gente está se adaptando ainda, né? Ainda é adaptação. Quando você chega num lugar novo, é uns 3 anos que fala, né? Que é o tempo de você tanto você se adaptar para conhecer o clima do lugar, como também de você melhorar a terra ali que você vai começar a trabalhar até ela realmente ficar uma terra boa. E conforme o tempo passa, cada vez fica melhor. E se vocês quiserem que a gente mostre em cada estação, uma horta do inverno, como está a nossa horta no inverno, como está a nossa horta no outono, no verão, deixa aí nos comentários que a gente pode trazer mais vídeos como esse e para mostrar, né, nosso desenvolvimento como está indo. Exato. E peraí. Ei, rapaz! Nosso gato aqui atormentando já. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve aí no canal. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Espero vocês por aqui. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abração.